Bom dia, meus queridos irmãos. Peço a Jesus que nesta manhã estejamos todos em vibrações harmoniosas, convidando-os a elevar o seu pensamento ao mundo espiritual, a essa magnitude divina, à natureza, para que nós possamos compreendermos as lições de cada dia, que são páginas de luzes, às nossas mudanças mais íntimas. Hoje nós vamos ler, dando continuidade ao capítulo 16º, o item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo a possível e durável, tendo cada um somente com que viver. O resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que admitido desse ela a cada um o necessário. Já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Sendo, entanto, materialmente impossível que todos a possuem ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu tempo. A pobreza é para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo amigo, que possamos nos fortalecermos e nos sentirmos úteis diante
desta oportunidade sublime que Deus nos concedeu para que nós possamos compreender os objetivos essenciais de nossa reencarnação. Rogamos a Jesus que amplie a nossa compreensão, a nossa razão, para que nós possamos multiplicar as bênçãos de cada hora e de cada momento que aqui nos encontramos. Dai-nos força e coragem, Jesus, para compreender a utilidade do seu Evangelho em nossa vida e como devemos nos comportarmos diante das situações que a reencarnação nos oferece. Muito obrigado, Jesus. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja. Meus queridos amigos, um capítulo que nos chama Grandes Reflexões, as desigualdades das riquezas, quando nós perguntamos por que uns têm tanto e outros nada têm. E a desigualdade da riqueza é um problema que inutilmente os homens procurará resolver, pensando que aqueles que têm muito têm que repartir. Nós sabemos que tanto a riqueza quanto a pobreza faz parte da nossa reencarnação. Faz parte da nossa maneira de viver, de olhar a vida e de reconhecer o que aqui vimos fazer. Tanto a riqueza quanto a miséria ou a pobreza, ela é uma prova. Mas nós precisamos de ver que tudo tem uma razão. E essa razão é justamente uma razão que tem que trabalhar uma inteligência ativa, valorosa, para que nós possamos, primeiro, compreender que nós devemos ter sempre em nosso pensamento o pensamento previdente, para que possamos conservar. Conservar não quer dizer que nós estaremos apegados, porque na vida, nada na Terra, quando estamos reencarnados, nada nos pertence, mas podemos usufruir de tudo aquilo que nós já conseguimos e fazer disso um bem para que os nossos irmãos possam contribuir. Não adianta nós acharmos que se todo mundo que tiver alguma coisa repartir, vai matar a fome, vai acabar com a miséria e vai tornar um mundo sem a miséria. Não, nós sabemos que ela faz parte da nossa evolução. É com ela que nós vamos desenvolvendo também outras aptidões, outros desejos. E especialmente, nós vamos ver que o resultado de quando assim pensamos que nós podemos tirar a miséria, a fome, a pobreza dos nossos irmãos, nós estaremos correndo um risco em relação à oportunidade que cada um recebe para que ela procure o trabalho, para que ela desenvolva a paciência. Então, é por isso que Deus concentra em certos pontos uma quantidade suficiente de acordo com as necessidades do outro. A riqueza, ela é uma prova, mas esse meio termo que muitos vivem, né, ou a grande maioria vive, nós não estamos falando de classe social, das necessidades essenciais, nós podemos ver que cada um vai usar daquilo que ele tem. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai percebendo os supérfluos. Nós ainda temos muito supérfluo. E mesmo sabendo disso, ainda insistimos em termos a aparência e não cultivar dentro de nós esse celeiro sublime. Mas isso tudo está ligado ao nosso livre-arbítrio.
E nós sabemos que Deus nos permite que nós possamos caminhar e aprender a distinguir o bem do mal. Então, nós precisamos ouvir com muita propriedade a nossa consciência, para que ela nos mostre de que forma vamos aproveitar todas as preciosas possibilidades que o corpo tem nos permitido angariar em função de um equilíbrio, em função do bem-estar, não só nosso, como do outro. Então, é preciso que a gente possa compreender a necessidade de amar, de perdoar e de sentir o quanto isso nos causa um mal-estar. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas, ao mesmo tempo, ela é um meio de ação de progresso. E aquele que tem, Deus não quer que aquilo fique produtivo, é claro. Nós estamos sendo todo dia convidados a deslocar de um processo para outro. É preciso que a gente compreenda a necessidade de amar uns aos outros. E mesmo aquilo, que se a gente lembrar da passagem do rico e de Lázaro, do mal rico, é, as migalhas são alimentos. E se nós tivermos um pouco mais de compreensão, nós vamos ver que é necessário trabalhar. Trabalhar para a melhoria do planeta, usar da inteligência, e cada um possui o que ele está se esforçando para falar e para fazer. Há pobrezas que muitos sofrem, há pobreza que muitos desenvolvem a paciência, a resignação, e a riqueza, ela pode ser também uma prova para que a gente possa estender a mão, que é da caridade, da abnegação. Portanto, todos nós, precisamos lembrar que nós não temos só uma existência. A vida nos mostra que nós estamos sempre repetindo as nossas reencarnações com o propósito de melhorar. Carece, pois, que o pobre, de motivo que o motivo que o pobre traz, ainda nós desconhecemos, mas não podemos deixar nascer dentro de nós a inveja e nem menosprezar a oportunidade que temos para estender as mãos a todos aqueles que necessitam. Nós estamos vivendo no momento da nossa reencarnação que precisamos ter muita consciência de tudo aquilo que estamos fazendo. As leis que regem a nossa vida, elas mudam. As leis dos homens, ela muda. Mas a lei de Deus, ela permanece. E muitas vezes nós precisamos ajudar o outro de acordo com aquilo que o nosso coração traz. E nós sabemos que todo mal, ou toda avareza, ou todo apego, ele reside no nosso íntimo, no orgulho, no egoísmo e nessa questão do abuso. Por isso nós não sabemos estender a mão para o outro. É preciso, então, que a gente sinta, né, que todos nós podemos fazer alguma coisa pelo outro. E nós entendemos que muitas vezes aqueles que passam pela terra despercebido das obrigações espirituais, eles passam de uma forma bastante difícil, porque tornam-se indiferentes. Mas sabemos que Jesus nos demonstrou que ele não tinha nada material, mas, no entanto, ele tinha grandes virtudes. E nós vamos ver que Deus, nosso Pai, tem nos imantado de muita força e dá-nos a inteligência para que a gente possa avançar no trabalho, nas percepções que cada um carrega consigo, mudando de uma vez por todas tudo aquilo, tudo que nós temos pensado de acordo com essa inoperância nossa. Lembremos, irmãos,
que nós todos somos usufrutuários e a nossa vida não se resume em misérias humanas, mas em riquezas espirituais. E a nossa maior renúncia é quando nós deixamos as coisas do mundo para buscarmos as coisas do espírito. E é preciso que a gente valorize tudo aquilo que nós recebemos, para que a nossa permanência aqui na Terra, ela seja sempre produtiva e que nós tenhamos paciência e que nós possamos compreender que todos nós somos capazes de estender a mão, auxiliando e amando o nosso irmão. E é por isso que Jesus nos disse que fora da caridade não tem salvação. E é por isso que nós vamos convidar a todos a refletir e valorizar essa permanência nossa nos serviços que nos são concedidos. E lembrando que tanto nós, encarnados e desencarnados, todos nós temos a necessidade do trabalho. E nós vamos caminhando em direção da luz, amando sempre, procurando ajudar não só aqueles que são com situações mais difíceis, mas também aqueles que estão numa condição melhor, para que eles possam ampliar o olhar. Hoje, nós estamos sendo convidados a mudar o nosso olhar sobre essas questões e lembrar que todos nós que aqui nos encontramos nesse mundo estamos percebendo a força da justiça de Deus. Por isso, uns estão numa opulência e outros numa situação mais necessitadas. Mas nem por isso nós podemos colaborar com todos. Assim, com os nossos olhos voltados para Jesus, nós gostaríamos de pedir ao Mestre que ilumine as nossas consciências, ilumine os nossos pensamentos, para que nós possamos estender a mão a todos aqueles que precisam de nós. E nesta hora sublime do passe, recorremos aos espíritos amigos que possam auxiliar aqueles nossos irmãos amorosos e bons que cheguem até nós, transmitindo-nos o passe, fluidificando as nossas águas e levando aos nossos entes queridos o amparo, a misericórdia, o amor. Deus nosso Pai, de infinita bondade, olhai por todos nós, afastai de nós os maus pensamentos, dai-nos força e coragem, e que a misericórdia do vosso amor se estenda para todos nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mestre. Que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, alcance os nossos irmãos. Fiquemos todos com Deus e que Eurípedes nos sustente hoje e sempre.